Então eu tenho aqui o meu leitor de e-mail, eu separei já alguns e-mails. Todos esses e-mails que eu vou mostrar para vocês são e-mails falsos. Então eu coloquei ali entre fáceis de identificar, dificuldade média e alta dificuldade. Vou mostrar para vocês isso bem na prática. Não se preocupe se a tela está um pouquinho pequena, eu vou sempre dar o zoom em lugares específicos ali. Então eu tenho aqui uma lista de e-mails falsos, né? Então vamos começar por um aqui bem fácil. Emissão de nota fiscal, pedido tal. Bom, primeiro, no próprio remetente aqui, está um e-mail meu. Quer dizer, quem remeteu fui eu mesmo. Como boa prática de envio de e-mail, se eu vou mandar e-mail para muitas pessoas, eu posso colocar no remetente, no destinatário eu mesmo, e depois colar com cópia oculta para todos os outros contatos que eu vou enviar o e-mail, para que eu não entregue para essa pessoa toda a minha lista de contatos, né? Isso não convém. Mas igual, neste e-mail especificamente, a empresa não mandou essa nota só para mim. Então por que ela me colocou como remetente mesmo, onde eu não tenho nem como responder para ela? E-mails que têm áreas clicáveis, o que são áreas clicáveis? São todas as áreas onde eu passo o cursor do meu mouse e ele vira uma mãozinha. Né? O cursor do meu mouse, ele geralmente é uma setinha, como está mostrando aqui. Quando eu passo em cima de uma área clicável, ó, ele vira uma mãozinha. Eu clicar nesse ponto, isso vai abrir algum arquivo ou vai me remeter a algum site externo, né? Então a primeira coisa, não sair clicando nas áreas clicáveis. Vamos analisar essas áreas clicáveis desse e-mail aqui. Olha só. Quando eu coloco o mouse numa área clicável, lá embaixo na página aparece o destino ou o arquivo que vai ser aberto quando eu clicar nessa área. Olha que interessante, eu tenho vários arquivos aqui, ó, várias áreas clicáveis diferentes, elas estão, um é um formato PDF, outro é um formato XLS, mas lá embaixo, tanto faz eu estar numa área ou noutra, ela me leva para o mesmo lugar. Isso já é totalmente estranho. Mais uma coisa, eu tenho aqui uma outra área clicável que me dá até uma imagem aqui do Portal Nacional de Nota Fiscal Eletrônica. Mas olha lá embaixo que mais uma vez ele me manda para o mesmo lugar. Então é muito simples. Este e-mail é um e-mail falso. Eu tenho aqui um outro e-mail que ele é considerado fácil porque ele está todo mal escrito, ele não tem acentuação. Eu particularmente não tenho absolutamente nada com esse remetente. O domínio de onde é enviado o e-mail. Bom, o que é o domínio de um e-mail? É tudo que vem depois de um arroba. Se eu vou comprar, se eu receber um e-mail das Americanas, né, que é americanas.com.br. Então, e-mails normalmente dessa empresa vão vir alguma coisa, o e-mail, a conta de e-mail, @americanas.com.br. Se eu receber um e-mail dito das Americanas, onde o domínio, ou seja, o que vem depois do arroba, não é americanas.com.br, eu já tenho que desconfiar. Esse é um dos casos. E ele ainda tem um anexo aqui, ó. Aqui no slide, eu coloquei vários anexos que são proibidos abrir, porque com certeza eles trarão algum dano. E também arquivos compactados. Por que eu não posso sair abrindo arquivos compactados? Porque dentro deles pode estar um daqueles tipos de arquivos que provavelmente vão causar danos no computador. Tá? E alguns antivírus não conseguem analisar perfeitamente arquivos compactados. Eu vou falar um pouco sobre antivírus depois. Eu vou mostrar um pouquinho mais adiante sobre esse e-mail. O que a gente faria para certificar se esse anexo, se ele é problemático ou não, se ele é um vírus ou não. Tem uma maneira bem simples e segura da gente verificar isso, mesmo que o nosso antivírus ainda não consiga detectar ele. Então eu vou aqui para um e-mail já um pouquinho mais complicado de se identificar. Provavelmente esse local aqui, que vinha uma imagem perfeita do site do correio, já descobriram que ele era um e-mail falso e ele foi tirado do ar. Já não era uma coisa tão direta porque vinha ali. Bom, de quem vem esse e-mail? Novamente, vem, se era só para mim, por que a pessoa não botou lá quem é que enviou? Vamos dar uma olhada mais abaixo. Olha aqui, ele tem áreas clicáveis. Mais abaixo tem aqui uma fotinho do correio, né? Tá bem parecido, ó, tentei entregar 3 vezes e tal. Se eu parar aqui na área clicável, lá embaixo aparece o site para onde vai ser redirecionado, marketingmaismin.com.br/sexpress. Isso parece vir do correio e até o presente momento
não há nenhuma comunicação do correio por e-mail, né? Muitas instituições, né, não fazem comunicação com os clientes por e-mail. Uma delas é o correio. Então, certamente, este é um e-mail falso. Aqui eu tenho uma comunicação do Detran. Ok, ó, o remetente não sou eu mesmo. Mas olha o domínio de novo, aquela parte que vem depois do arroba. O que vem depois do último ponto é a sigla de país de origem. O Detran está usando um e-mail da Espanha? Não, né? Outra coisa. E aqui embaixo eu tenho de novo áreas clicáveis. Olha lá para onde ele manda. Ele manda para um site compactado. Esses sites bem pequenininhos ali, lgi.al, na verdade vão ser expandidos para outro site maior. E mais uma vez, os dois me levam exatamente para o mesmo site. É um e-mail falso. Vamos ver agora um e-mail um pouquinho mais complicado de identificar. Recuperação de crédito. Olha o remetente, sou eu mesmo, de algo que seria especificamente enviado para mim. Aqui não tem praticamente nenhuma área clicável, só tem um e-mail para que a gente responda. Então aqui eu tenho muito poucas informações dessa empresa, tem simplesmente um e-mail para que eu responda isso. Isso pode significar duas coisas: ser um e-mail para captar e-mails válidos, se eu responder esse e-mail, eu sou um e-mail válido para criar uma lista de e-mails, ou a partir da minha resposta, eles tomarem alguma outra ação de entrar em contato comigo, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, que esse exemplo já é mais simples. Esse e-mail é tão falso, ele tem tantos itens que não são normais, que vocês olharem, essa mensagem pode ser falsa. Já o próprio leitor de e-mail já me disse, olha, essa mensagem pode ser falsa. Digamos que ele tenha errado, ele pensar que é um e-mail falso por conter umas características de e-mail falso e não ser falso. Nós vamos analisar então o corpo do e-mail. Bom, ele tem áreas clicáveis. Notem mais uma vez. Primeiro, o remetente Antônio Oliveira de Moraes. O nome do cara não tem nada a ver com o e-mail dele, então quer dizer, já é para desconfiar. Outra, as áreas clicáveis, olhem lá embaixo mais uma vez. Todas as áreas clicáveis levam para o mesmo lugar e de um lugar estranho. Inclusive não é nem um domínio lá, é direto para um endereço IP. Com certeza, esse é um e-mail falso. Aqui tem um e-mail da Vivo. Olha o que temos aqui. Temos um anexo. Esse anexo .html, ele é um anexo de uma página. Eu vou deixar ele um pouquinho depois, junto com aquele anexo .zip, né, compactado, porque no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês usam uma ferramenta bem simples que vai ajudar vocês a verificar melhor os anexos compactados e os anexos te levam para páginas da internet. Cacau Show. Veio uma imagem bem bonita aqui, bem feita, parece mesmo da Cacau Show. Eu tenho duas áreas clicáveis. Quando eu paro aqui com o mouse e na própria imagem. Então vamos ver lá embaixo para onde está me levando. Se eu clico aqui, no clique aqui, ele me leva para seulink.com.br mais um monte de letra. Será que isso tem a ver com a Cacau Show? Vamos aqui no meio da tela. Me leva para bistrobr.cc. É um e-mail falso. Vou falar um pouquinho mais adiante também. Se a gente não tem toda essa certeza, a gente quer confirmar com a empresa se realmente tem essa promoção, se foi enviada, se isso é verdadeiro. Aqui eu tenho um exemplo muito bom. Ó. Já faz algum tempo que eu separei esses e-mails, então estava naquela Lula vai ser preso, Lula não vai ser preso. Ok, o remetente sou eu mesmo, mas aí sim, este é um e-mail que pode ter sido mandado para muitas pessoas. Então, para não entregar minha lista de e-mails, eu posso botar como remetente uma fotinho com a prisão do Lula. É um item clicável? Não é, ó. Ele não virou a mãozinha. Mas ele trouxe um anexo compactado. Tá aqui, ó, arquivos compactados. .zip, .7z, alguns outros compactadores que são usados. Mas geralmente são .zip ou .rar, R-A-R. Bom, então aqui certamente ele é um e-mail falso. Bom, pessoal, agora vem o que talvez seja o mais interessante desse vídeo, tá? Todos esses detalhes que eu falei até agora são mais visuais e são mais de analisar também visualmente, né? O conteúdo dos e-mails, né? E para onde esse conteúdo vai nos levar. Mas agora, esses anexos causam um pouquinho de confusão, porque às vezes vocês recebem e-mail de um remetente válido e tu usuário da Vivo, ou da Claro, ou da TIM, ou da Oi, tanto faz a operadora, tem um anexo dizendo que tem débito e tal, e tu queres dar uma verificada se esse anexo é válido. Eu não aconselho, né? Mais tarde eu vou falar o que eu aconselho fazer, mas existe uma maneira da gente verificar isso. Eu vou mostrar para vocês agora
na prática, tá? Então vamos lá, vamos pegar esse do Poder Judiciário. Eu estou recebendo um e-mail que seria do Poder Judiciário com um anexo compactado. Bom, praticamente todos os leitores de e-mail, quando eu clicar no anexo, ele vai me dar duas opções. Que eu já abra esse anexo com algum aplicativo que ele me indica, ou que eu faça download desse anexo. Isso é o mais seguro, tá? Conforme o leitor de e-mail de vocês, essas opções vão aparecer de uma maneira diferente, né? Eu uso o Thunderbird, então é assim que ele aparece. Nos outros e-mails aparece de maneira diferente, mas as opções são essas, ou fazer download do arquivo, ou salvar o arquivo. E nunca abrir o arquivo diretamente. Não se abre o anexo de e-mail diretamente quando se está desconfiado que ele for um e-mail falso. E quando eu marcar o download e clicar em OK, o que vai acontecer? Ele vai me abrir lá um lugar para mim salvar em alguma pasta, né? Eu vou salvar esse arquivo aqui numa pasta lá que eu criei de testes, eu vou salvar ele. Bom, o que acontece? No momento que eu salvei esse arquivo compactado lá e o meu antivírus tiver capacidade de analisar dentro dos arquivos compactados, e esse e-mail for um vírus, automaticamente ele já vai me abrir uma tela me dizendo ou me alertando que o arquivo está contaminado, ou ele vai eliminar esse anexo. Então como é que eu faço agora para verificar ele? É aqui, pessoal, é esse site aqui, tá? Eu utilizo muito ele para isso, porque o que acontece? Ele submete arquivos ou páginas da internet a dezenas de antivírus, não só o que tu tem na máquina, né? Ele pega um arquivo que você salvaram no computador, ou que vocês têm num pendrive, ou nesse caso um anexo que eu salvei numa pasta, ou um site que vem para mim no e-mail, ou alguém me pede para visitar um site, eu posso verificar antes se esse site já é um site considerado nocivo. O site, então, ele é www.virustotal.com. Esse PT que ele completa depois, porque ele já identificou que eu estou no Brasil, né? Então ele já me trouxe o site todo em português para quem tem alguma dificuldade com inglês. Então eu tenho aqui, ele já vem marcado previamente, arquivo. Eu venho aqui em selecionar arquivo e vou lá naquela pasta e eu trago esse arquivo para cá. Então agora, depois que eu selecionei o arquivo, eu vou analisar o arquivo. Ele me avisou, olha, esse arquivo já foi analisado, então eu sempre uso reanalisar para saber hoje, neste momento, se esse arquivo ainda é considerado como vírus ou não. Reanalisar. Então ele demora um tempo, né? E aqui ele está passando, olha, ele está olhando aqui os antivírus e olha só a quantidade de antivírus dizendo que ele é um vírus. Agora a pergunta, o que eu faço com esse arquivo? Eu apago ele imediatamente. E de preferência eu apago também o e-mail de onde ele veio, né? Este e-mail, o anexo dele não é um arquivo compactado. Então eu vou fazer o download desse arquivo numa pasta que eu vou escolher. Bom, pessoal, aí é um pouquinho mais complicado, porque ele é um arquivo .html, ou seja, quando eu clicar nesse arquivo, automaticamente vai abrir um navegador e vai abrir essa página que está ali naquele detalhe. Então aí é um pouquinho mais complicado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu bloco de notas, né, o Notepad que tem em todo o Windows, e aí eu vou abrir esse arquivo com o Notepad. Vou lá no Notepad, vou dar um abrir, vou procurar o arquivo. Aqui está só para mostrar documentos TXT, né? Mas eu vou botar todos os documentos. Aí vai me aparecer ali o arquivo HTML. Ó. Esse arquivo foi o anexo que vinha no e-mail que eu salvei. Então, observem aqui agora, tá o arquivo aberto. Olha para onde esse arquivo vai me mandar. Como é que é? Qual é o formato de uma página da internet? HTTP, // geralmente, né? E aí vem o site até o final. Eu vou selecionar aqui todo o site, ó, tudo que tiver, entre aspas, a partir do HTTP até o final, botão direito, copiar, e vou lá no meu site, aquele site que eu uso para verificar, que é o site do Vírus Total, e em vez de arquivo, eu vou dizer que eu quero analisar uma URL. O que é URL? É um site, né? Uma página de internet. Vou clicar aqui e vou colar lá, ó, o site que estava dentro do e-mail. Esse site já foi analisado, mas eu vou reanalisar novamente. Eu tenho aqui, ó, já 3 sistemas de verificação me dizendo que aquele endereço lá
é um site malicioso ou um site que tem programas nocivos. Então tá mais do que certo de que esse e-mail é um e-mail falso. Então, claro, eu vou fazer tudo isso se eu não tiver certeza naquelas verificações visuais e de áreas clicáveis e de conteúdo do e-mail. E se vier de um remetente mesmo, de uma pessoa que eu tenho contato, de um serviço que eu tenho contratado, fora isso eu já vou descartar o e-mail